Depois que foi revelado que os golpistas, assassinos, militares assassinos do bolsonarismo queriam envenenar o Lula e o Alckmin, o que voltou à baila? As dúvidas sobre a morte do Gustavo Bebiano, que era braço direito do Bolsonaro na campanha de 2018 e caiu em desgraça. E logo em seguida, aos 56 anos, morreu de um infarto fulminante. Foi o que disseram na época, que foi um infarto fulminante, né? Mas assim, eu fiquei bolada, né? O pessoal aqui no chat tinha comentado isso, Marcelo, e eu fiquei bolada com o print dos planos dele para envenenar o Lula. Olha o que diz o print. Coloca aí, Tati. Olha o que diz o print. Vejam só. Jeca o Lula, né? Considerando a vulnerabilidade de seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química, atenção, remédio que lhe cause um colapso orgânico. Remédio que lhe cause um colapso orgânico. Uma pessoa que pensa em fazer isso, militar que tem condições de fazer isso com o presidente da República, matá-lo e aí parecer que foi um colapso orgânico, não poderia ter feito o mesmo com o Bebiano? Ué, tá todo mundo querendo saber, gente. Tá todo mundo querendo saber, tá? Não sou só eu, não. Tem um monte de gente querendo saber. A gente fica com a pulga atrás da orelha. Quem é capaz de fazer uma trama para envenenar alguém, sabendo que esse envenenamento vai passar por colapso orgânico? Não teria feito isso? Né? O que se sabe é o seguinte, que pouco antes de morrer, tem até uma matéria muito boa do Marcelo na Fórum, na home da Fórum, pouco antes de morrer, o Bebiano fez uma revelação grave sobre o Bolsonaro antes de morrer. A operação da Polícia Federal revelou que militares próximos do ex-presidente tinham plano de matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Moraes do STF. Né? Deixa eu ler aqui um trechinho da matéria do Marcelo, antes dele comentar. Tá? Operação da PF, que culminou na prisão de 4 militares do Exército de um agente da PF, trouxe novamente à tona revelações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro feitas por seu ex-secretário-geral Gustavo Bebiano, morto em 2020. Depois que deixou o governo de Jair Bolsonaro, Bebiano fez uma série de revelações graves sobre o ex-presidente e o tipo de gestão que ele estava montando. Vejam só o que ele falava. O presidente parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas. Inclusive, é uma pessoa muito próxima a ele que recentemente tentou sequestrar um jornalista da Globo. Pegou o jornalista Lauro Jardim na saída de um restaurante em São Paulo e tentou enfiar o Lauro Jardim dentro de um automóvel. O Lauro ficou muito nervoso, muito preocupado. Essa pessoa foi notificada pelo Globo para que não se aproximasse mais do Lauro Jardim. Essa mesma pessoa já ameaçou outra jornalista. São essas pessoas que estão ao redor do presidente. Essa pessoa, segundo a Thaís Oyama revelou depois, era aquele advogado de porta de cadeia, o Vassef, né? Qual é o primeiro nome dele, Marcelo? Frederico Vassef. O Vassef, tá? E hoje saiu uma... Que escondeu o Queiroz. Lembra que foi ele que escondeu o Queiroz. Exato. E assim, vocês podem achar, né? É pessoal da Fórum, tá inventando essa história, estão ressuscitando o Bebiano. Não, gente. Olha só, saiu inclusive no Metrópolis. A matéria de hoje, olha só, do Igor Gadelha, um portal que volta e meia demonstra ter bastante ligação com o Bolsonaro. O Bolsonaro falou sobre o caso da investigação ao Paulo Capelli, que é uma espécie de porta-voz dele dentro do Metrópolis, e o Igor Gadelha falou o seguinte, ó, plano para matar Lula envenenado reabre debate sobre morte de Bebiano. Investigação da PF sobre plano para matar Lula envenenado reacendeu nos bastidores. Discussão sobre morte do ex-ministro Gustavo Bebiano. Só pegar um trechinho aqui e já passo o Marcelo comentar, tá? É uma coisa de louco, né, Marcelo, essa história? A gente fica com a pulga atrás da orelha. Não, porque eu tenho uma coisa aí que são a cadência de eventos, a sequência, sabe? As coincidências. Exato. Olha só,
O que o Igor Gadelha fala no Metrópolis, tá? A investigação da PF apontando que militares bolsonaristas cogitaram matar o presidente Lula por envenenamento reacendeu nos bastidores, a discussão sobre a morte do ex-ministro Gustavo Bebiano. Bebiano morreu em março de 2020, aos 56 anos, após sofrer um infarto em seu sítio em Teresópolis, né? Ele estava passando o final de semana no sítio, passou mal, caiu com a cara no chão. E até na época ele foi levado a fazer a necrópsia por causa do machucado no rosto, que na hora que ele caiu, ele se machucou. E aí disseram que foi um infarto fulminante. A morte surpreendeu amigos e parceiros políticos em razão da boa saúde e da juventude do ex-ministro, tinha 56 anos. Lutador de jiu-jitsu, Bebiano não bebia nem fumava. Antes de morrer, ele chegou a se filiar ao PSDB e planejava ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2020. Né? Naquela época, né, Marcelo, ele chegou a dizer que tinha mandado para o exterior algumas informações em caso de acontecer alguma coisa com ele. Isso nunca veio à tona, não se sabe se existiam mesmo esses documentos ou não, porque esses documentos nunca vieram à tona. Nos bastidores, aliados de Bebiano e auxiliares de Lula passaram a levantar a hipótese de que a morte do ex-ministro pode ter sido provocada por supostos desafetos políticos dentro do próprio bolsonarismo. Os aliados de Bebiano lembram que, à época de sua morte, o ex-ministro estava em atrito com o clã Bolsonaro. Ele afirmava que tinha um material gravado no exterior e dizia temer que Bolsonaro desse um golpe de Estado. O suposto material, no entanto, nunca veio à tona. Bebiano presidiu o extinto PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018. Após a posse, ele virou ministro da Secretaria-Geral da Presidência, mas acabou demitido por Bolsonaro apenas 2 meses depois que ele assumiu. E aí, Marcelo, o que você acha? É muito estranho, né, realmente? Não, é muito estranho. E eu acho que é Se fosse importante. da família do Bebiano, eu mandava exumar. Eu mandava também, na hora. O filho estava com ele, né? Quando ele desmaia lá, passa mal. Gente, tem vários métodos de envenenamento. Alguns vão corroendo a pessoa, leva tempo para que aconteça alguma coisa com ela. Sempre você pode pesquisar aí os métodos que existem, né, de envenenamento. Porque o cara nunca tinha tido nada no coração, não tinha histórico, era saudável, lutador, cai lá e morre, sei lá, né? Eu ficaria desconfiado. Outro ponto, ele morre 3 meses depois de dar entrevista no Roda Viva, aonde ele revela que Carlos Bolsonaro e Ramagem estavam montando o gabinete do ódio. Quem revela esse esquema é ele. Um esquema que, na época, foi desqualificado e que viria a ser confirmado há um ano e pouco, com a investigação da Polícia Federal. Ou seja, ele sabia de muita coisa que estava acontecendo no governo Bolsonaro. Então, quando ele vai ao Roda Viva e joga merda no ventilador, revela que a BIM estava sendo utilizada para investigar, para espionar. O gabinete do ódio. O gabinete do ódio. Ele fala do Carlos Bolsonaro e do Alexandre Ramagem. Gente, tem um vídeo do Roda Viva dele. Eu não estou inventando nada. Isso é ele que fala. Tá na matéria que eu fiz, tem um recorte. Então, vocês podem ir lá no canal da TV Cultura e pegar o vídeo inteiro e assistir a entrevista do Bebiano. Então, é isso. Acho que tem muita coincidências. Porque os personagens que ele apontou se confirmaram. O que ele fala da ABIN se tornou verdade. Ou seja, ele não estava mentindo. Ele não queria só chamuscar o governo Bolsonaro, não. Era um alerta que ele estava fazendo. E aí o cara, logo em seguida, aparece morto. Olha, desculpa, gente. Como que é o ditado? Não creio nas bruxas. Pero que ai. Olha o que a do Virges Dola está falando. Hoje eu vi em outro canal que a PF está discutindo a possibilidade de exumação do cadáver de Bebiano para saber a causa-morte. Tem mesmo que fazer, tem que fazer as dúvidas. Tem que fazer. Não teve o presidente chileno também que exumaram para saber, não foi? Tem várias histórias de exumações de muito tempo depois para saber o
o que aconteceu. Então, gente, desculpa, é uma trama muito perfeita. Assim, a sequência de acontecimentos ela é muito perfeita para você. Se nós, que somos jornalistas, estamos com a pulga atrás da orelha, imagina se eu sou um investigador, como que chama o que trabalha com mortes? Ele tem um nome, esse investigador, Sinara. Que trabalha o quê? Que é especialista nesse tipo de coisa, de morte, tem um nome. Forense? Perito forense. Imagina um investigador forense vendo agora isso. Opa, tem alguma coisa aqui. Pelo sim, pelo não, eu acho que a Polícia Federal deveria tirar dúvida. Vamos tirar dúvida. Olha, bem, não, foi... de um remédio que parece que poderia provocar um negócio que parecia um colapso orgânico, o que impede ele de ter feito isso com o Bebiano? Eu quero saber. Perguntar não ofende. Exatamente. Eu faria. Para tirar dúvida, porque agora para uma dúvida no ar. Porque, reforçando, ele revelou o esquema da BIM paralela. Ele revelou que o Carlos Bolsonaro estava montando. Ele fala no Roda Viva. Não acho que eu avisei o Carlos Bolsonaro, avisei o Bolsonaro que ele não deveria fazer isso. E ele diz no Roda Viva, Carlos Bolsonaro é que mandava, Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem, né? Que depois que no Roda Viva que ele fala, não vou citar o nome do delegado, porque não quero incriminá-lo, porque é alguém muito próximo. Depois, junto às peças, quem vai coordenar a BIM depois? É o Alexandre Ramagem. Aí, gente, é juntar as peças. Entendeu? Por onde que o Ramagem está sendo investigado? Por ter usado aparelhos para investigar, para espionar pessoas, seus adversários políticos. O Bebiano sabia de tudo isso e revelou isso. Só que ninguém deu atenção na época, porque estava aparelhado, a Polícia Federal não pôde investigar isso. Só foi ser investigado com o governo Lula. Então fica aqui o nosso pedido: exumem Bebiano.